Boa noite, meus queridos irmãos do Centro Espírita Tio Ormindo. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falarmos de Evangelho. Muito obrigada, Celso Seara, pelo convite, esse amigo e irmão que está sempre nos convocando para a seara de trabalho. Muito boa noite também aos meus queridos amigos que nos seguem pelo YouTube. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e vamos continuar prosseguindo juntos, que vocês continuem impulsionando esse canal Vai na Fé, compartilhando as mensagens, as nossas conversas, convidando os amigos para se inscreverem, dando os seus likes e vamos levar o que é bom para aqueles que estão precisando. Vamos espalhar amor, vamos espalhar paz, compreensão e entendimento sobre a face da terra. E antes de começarmos o nosso trabalho, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus que abençoe a vida de cada um de nós, que nos guarde, que nos abençoe, que nos proteja. E juntos, nesta noite, vamos envolver a nossa terra, pedindo que a misericórdia se estenda sobre ela. Que seja derramada a misericórdia de Deus, a compaixão, e venha o equilíbrio, a saúde e a paz, que venha o consolo, a esperança e a alegria. E nessa certeza é que nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que seja assim para todo sempre, Pai amantíssimo. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos auxilie, agora e para sempre. Vamos conversar, vamos falar do Mestre, vamos começar o mês de dezembro já falando do Cristo, porque o mês de dezembro é o mês onde ele é mais lembrado, aonde as atenções se voltam para o Cristo, para os seus ensinamentos, para o seu nascimento. E a casa de Tio Ormindo, ela já começa o ano convidando Jesus para estar conosco, já falando da necessidade grandiosa que nós temos de tê-lo perto de nós, de vê-lo como um nosso irmão próximo e de conversarmos com ele e nos esforçarmos para vivenciarmos os seus ensinamentos. E a lição de hoje, ela intitula-se Jesus, o médico das almas. E quando nos deram essa lição, nós lembramos muito do capítulo 5, ou melhor dizendo, do capítulo 6 do Evangelho, que intitula-se O Cristo Consolador. Como nós estamos precisando de consolo. Como nós estamos precisando desse médico das almas para curar as nossas feridas, para trazer de volta a nossa alegria, a nossa esperança, para renovar a nossa fé e para que nós possamos receber todo esse medicamento que o Cristo tem para nos dar. É necessário que nós nos abramos para receber esse medicamento, que nós queiramos, que nós cooperemos, que nós façamos a nossa parte, porque esse Cristo Consolador, esse médico das almas, ele jamais
ele jamais se impõe. Ele sempre espera que nós o busquemos da mesma maneira que os médicos encarnados não saem de porta em porta, forçando cada criatura a se consultar, a fazer o seu check-up. E esses médicos no terra a terra, eles esperam que nós o busquemos, não é? Da mesma maneira, o Mestre Jesus espera que nós nos desloquemos até Ele. Por isso mesmo que Ele disse para nós: vinde a mim. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O chamado que todo aquele que estiver cansado, que estiver oprimido, que estiver buscando a renovação para a sua alma, que queira enxergar horizontes mais largos, que possa sair da vida comum, que possa sair dos seus hábitos, das coisas corriqueiras do dia a dia, para atentar para o que é necessário, para o que realmente se precisa e recorrer a este Mestre, que haverá de nos esperar sempre para nos dar, como ele mesmo disse, a água da qual bebendo nós não teremos mais sede, porque a partir do momento em que nós entendemos realmente o que nós precisamos, nós deixamos de ter sede. Sede de muitos bens. Sede de muitas coisas que não compensam. Sede daquelas coisas que, na verdade, nos iludem mais do que nos realizam. Quando nós entendemos essa proposta de Jesus, nós bebemos esta água e esta água nos sacia de tal maneira que nós passamos a ver a vida de uma maneira diferente e já começamos a nos locupletarmos de valores mais sólidos, de coisas mais belas, de propósitos mais nobres, e já não nos permitimos ser atingidos por coisas que são banais. E assim nós vamos nos curando, nós vamos nos fortalecendo, porque nós entendemos que medicamento é esse que esse médico das almas vem trazer para nós. Porque nós buscamos aqui na Terra os médicos para curar os nossos males físicos, buscamos todas as propostas existentes para melhorarmos-nos. Enquanto seres reencarnados, nós vamos buscando a melhoria para o corpo, nós vamos buscando a melhoria para o nosso dia a dia, nós vamos buscando com aqueles profissionais a realização do que nós precisamos. Porém, com Jesus, é a proposta da realização espiritual. E essa realização espiritual, ela tem um reflexo na vida material. Porque a partir do momento em que eu entendo melhor as coisas, eu vou sofrer menos. Esse Cristo Consolador, ele vai ter vida em mim. E os seus ensinamentos, eles vão prevalecer e me darão a força necessária para o enfrentamento da vida, porque nesse momento nós deixamos de sermos crianças ainda no jardim de infância. Nós começamos a amadurecer, começamos a entender o propósito da vida e a sua grandiosidade. Deixamos de ser pessoas que reclamam, que se queixam, que lamentam constantemente, porque passamos a compreender que o que está acontecendo na nossa existência não é um castigo, não é uma injustiça, mas uma necessidade de aprimoramento para nós, espíritos, caminhando para a evolução. E dentro dessa compreensão
nós nos moldamos de uma maneira mais dócil. E quando dizemos de uma maneira mais dócil, não é de uma maneira acomodada, não, mas de uma maneira mais dócil no sentido da compreensão. Então, quando nós compreendemos as dores que nos chegam, as dificuldades pelas quais nós passamos, nós modificamos a nossa maneira de agir. E essa dor ela vai pesar menos, porque nós saberemos trabalhar a coragem, a resignação e não vamos nos iludindo, querendo achar culpados para as nossas dores. Nós já desenvolvemos uma coragem o suficientemente grande para dizer para nós mesmos de que nós construímos esse edifício torto, então nós vamos precisar desmanchá-lo para reconstruí-lo de uma maneira correta, respeitando mais os direitos dos outros, fazendo valer mais o senso de justiça em nós, tendo um cuidado de uma autoavaliação, para com essa autoavaliação nós traçarmos caminhos pelos quais deveremos seguir, e com essa conscientização nós também vamos combatendo as nossas deficiências. Deixamos de ser mais exigentes com os outros e passamos a ser mais exigentes conosco. E quando falamos exigentes, não é essa exigência que maltrata, essa exigência que oprime, que deprime, não é essa exigência que faz com que nós sejamos algozes de nós mesmos, nos impondo uma reforma, uma mudança através de uma dor, de um sofrimento e de uma busca muito rápida daquilo que nós ainda não fizemos uma base sólida para alcançar. Então, quando nós nos referimos a esse progresso, estamos nos referindo a essa exigência aonde ela é consciente, aonde nós tomamos as rédeas da nossa existência e nós vamos ali rearrumando a casa e vendo de que maneira e por onde nós vamos começar, aonde nós vamos estruturar, fazer os nossos fundamentos, colocar os nossos alicerces, como se um pedreiro fosse, como se um arquiteto fôssemos. Nós vamos ali vendo como um bom pedreiro a maneira melhor de construir a nossa edificação e com que tipo de material nós vamos construir essa edificação, para que sejam materiais sólidos, materiais de boa qualidade, para que o tempo não venha a destruir e nos deixar desabrigados ou nos levar à existência. É dessa forma que nós vamos olhando quando começamos a construir uma moradia. E nós vemos aqui na Terra que quando isso não é respeitado, quando essa moradia ela não é bem construída, o que é que ocorre? Logo ela vem abaixo, não suporta o passar dos anos e muitas vezes antes mesmo de estar pronto, aquele edifício ele dá sinais de deficiência e ele acaba ruindo. Por isso que se diz que o nosso processo de progresso, de conscientização, ele deve ser um processo calmo, lento, preciso e constante, para que nós saibamos sempre o que é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos lidando com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com as nossas emoções. E esse enfrentamento, ele precisa ser real e verdadeiro. Não podemos jogar uma capa por cima, não podemos nos esconder, não podemos fazer de conta que já atingimos um patamar que ainda está por vir, porque cedo ou tarde nós sofreremos a decepção de reagirmos de maneira incorreta a este ou aquele acontecimento. Então, quando Jesus chega para nós como médico das almas, ele vem realmente nos despertar, não só
trazer o consolo, não só nos acarinhar, nos confortar, mas também, em certos momentos da existência, nos sacudir, nos despertar, fazer com que a gente pare e reaja de uma maneira firme e constante, tendo noção do nosso papel aqui e de para onde nós vamos, mas que para onde nós vamos é preciso que a gente entenda que depende muito da convivência que nós teremos aqui. Por isso que esse médico das almas, ele vem o tempo todo conversando conosco sobre a nossa mudança, sobre a nossa transformação, desde a época em que ele esteve com o povo, em que caminhou aqui na Terra. Ele veio conversando com cada um. Ele curou a Maria de Madalena, curou. Mas, no entanto, muitos acreditavam que ela não seria curada. Ou seja, através do julgamento, diziam que ela ia permanecer na mesma vida de antes. Mas por que esse médico conseguiu curar Maria de Madalena e ela abandonar o luxo, ela abandonar toda aquela vida que ela levava, fazendo com que ela despertasse para a inutilidade de tudo aquilo, se ela não tinha paz? Como muitas vezes nós temos tantas coisas, nós somos tantas coisas, nós buscamos tantos aparatos para nós, para a nossa indumentária, nós buscamos tantos aparatos para os nossos lares, nós buscamos tantos aparatos para nós espíritos, através dos títulos que é honrado. Claro, todos nós devemos buscar cada vez mais o conhecimento. Porém, muitas vezes, nós temos tantos títulos, mas não temos paz, não temos felicidade. Muitas vezes, nós não temos nada e também não somos felizes, porque não entendemos a razão desse não ter, como não entendemos muitas vezes a razão do ter. Então, às vezes, nós vamos buscando caminhos para nos iludirmos. Então, se não temos nada dizemos assim, se a nossa classe social ela não é elevada, nós padecemos, nós sofremos e nós vamos querendo possuir determinadas coisas para que nos traga um equilíbrio, nos traga uma alegria, nos traga uma felicidade. E aí vem o esforço das conquistas. Porém, dentro desta caminhada, nós esquecemos que é necessário reconhecer o campo em que se vive, a situação em que se foi colocada, porque muitas vezes, numa existência, nós não chegaremos à riqueza, nós não chegaremos a ter aquilo que nós sonhamos e almejamos olhando para os lados, e muitas vezes nós não entendemos que precisamos viver aquela situação, trabalhando, nos esforçando, claro, sempre de maneira centrada e equilibrada, mas dentro de um processo de entendimento que traz contentamento, para que esse vazio ele não impere, como impera também muitas vezes na vida daqueles que têm tudo, naqueles que viajaram, naqueles que se formaram, naqueles que fizeram todos os cursos possíveis e imagináveis, aqueles que até hoje, depois de terem vários e vários títulos, ainda buscam mais. Esses se realizam materialmente, se realizam como pessoa, mas também falta algo. Ninguém é plenamente completo nessa existência se não se resolver por dentro, porque todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem algo que não alcançou, há sempre um desejo. E Jesus, quando ele vem ter conosco, essa sede passa. Nós conseguimos vivenciar as coisas em seus momentos, sem ansiedade e sem aquela coisa de está faltando uma coisa em mim, sabe? Né? Como diz a canção, que nós estamos vivendo e nós estamos sempre cantando esse refrão, né? Está faltando uma coisa em mim. E a gente diz, e é você, amor. Esse amor, quando nós dizemos e é você, amor, é sempre
não é um ser muitas vezes, né? Um ser humano. E é você amor. Pode ser tantas coisas. Pode ser a casa, pode ser o carro, pode ser a roupa, pode ser o celular, pode ser a TV, como pode ser outro alguém. Mas nós estamos sempre querendo alguma coisa, sempre sentindo falta e dizendo: eu preciso disso para ser feliz. E quando nós nos permitimos ser medicado por esse médico das almas, essa ânsia ela acaba. Não é que nós deixemos de querer, não. Mas esse querer, ele já não nos consome, ele já não nos traz melancolia, ele já não nos entristece, não nos traz angústia, já não nos revolta. Não faz com que nós cobrimos da vida aquilo que nós não tivemos por não entender que se não tivemos é porque não merecemos. Então, a partir do momento em que Jesus ele chega em nós, nós entendemos tudo isso. Então, com Maria de Madalena foi assim. Ela percebeu que tudo aquilo que ela tinha não lhe trazia felicidade. Né? Que por mais que ela vivesse no luxo, por mais que ela tivesse tudo que ela quisesse a tempo e a hora, os tecidos mais finos, ela não estava completa. Porque, embora vivesse rodeada de pessoas, apreciando a sua beleza, a sua casa, a forma como ela se vestia e se pronunciava, embora ela tivesse tudo isso, ela vivia em solidão. Mas não aquela solidão da comunhão com Deus, mas a solidão que o vazio estabelece na alma quando lhe falta amor sincero, quando falta muitas vezes amor a si mesmo, quando falta a percepção de que se está sendo amado pelo que se é e não pelo que se tem. Então, quando nós abraçamos esse médico das almas, nós passamos a compreender tudo isso, como Maria de Madalena compreendeu e se transformou e passou a valorizar outras tantas coisas, porque o seu olhar se estendeu além do aqui e do agora, além desse mundo imediatista, de tantas urgências, de tantas coisas que nos são pedidas e de tantas máscaras que nós temos que carregar e de tantas inverdades que é necessário se pronunciar e se deixa de pronunciar a verdade, porque muitas vezes a verdade ela é sozinha, porque muitas vezes a verdade ela não ganha o aplauso daqueles outros que escolheram viver na ilusão, enganando-se e fingindo que estão produzindo, que estão amando, que estão servindo, que estão fazendo, e na verdade falta coragem de olharem-se de frente. Então essa verdade que Jesus, esse médico das almas, traz para nós, quando nós começamos a exercer, descobrimos que é uma verdade sozinha no sentido de que ela não vai ganhar o aplauso da maioria. Como Jesus não ganhou o aplauso da maioria, como muitos que absorveram e desejaram essa verdade, seguiram em frente, levando o mandato do Cristo adiante através das suas pregações, da sua vivência, mas houveram também aqueles que abraçaram, mas quando a vida pediu testemunho, essas criaturas não tiveram a coragem da fé de prosseguirem dentro do ensinamento do Mestre, quando dizia: cede o seu falar, se ensina ou não, a coragem de honrar o que é certo, o que é correto. Então, muitas vezes nós nos afastamos deste médico e preferimos não tomar o medicamento e, como Pilatos, para não ter que viajar em nós, para não ter que encarar a nossa própria verdade, nós lavamos as nossas mãos. Lavamos as nossas mãos e agimos de maneira equivocada, traindo os princípios aos quais nós abraçamos muitas vezes. E depois, como Judas, nós dizemos: o que foi que eu fiz
E a voz do mundo diz: isso é lá contigo. E esse médico das almas, ele vem conversar conosco justamente para que nós não tenhamos que dizer o que foi que eu fiz da minha encarnação, o que foi que eu fiz da minha vida. Então ele vem conversar conosco para que nós não tenhamos que nos fazer essa indagação e não tenhamos que ouvir da vida: isto é lá contigo. Porque essa passagem, todos lembram, foi quando Judas traiu Jesus, envolvido pelas ilusões dos bens materiais, não por falta de amor ao mestre, porque ele queria bem ao mestre, mas falou mais forte as ilusões deste mundo. Ele não entendeu a cura que ele precisava, ele não entendeu o remédio que ele necessitava, que era diminuir a ambição. E ali, quando ele traiu o mestre por 30 dinheiros, que ele viu o que estava acontecendo com o mestre, a sua alma boa acionou a sua consciência. E a consciência sendo acionada, ele se perguntou: o que foi que eu fiz? Eu traí um justo. E quando ele foi para devolver, dizendo: eu não quero este dinheiro, eu traí um justo, e ouviu a voz daqueles homens do Sinédrio: isto é lá contigo. Ou seja, ele ficou entregue à própria consciência. E essa consciência o cobrou de tal maneira que ele não resistiu e fraquejou e tirou a própria vida, quando na verdade ele deveria resistir para fazer o caminho de volta, resistir para se harmonizar consigo. E essa é a proposta desse médico das almas, que a gente nunca desista, que a gente reconheça o erro, mas que a gente se levante, que a gente não queira nunca, em tempo algum, sair da vida. Até mesmo porque a vida ela é eterna. Mas que nós, diante dos atos cometidos, diante dos equívocos, nós tenhamos a força, nós tenhamos a coragem de refazer o nosso caminho, para não errar mais naquele mesmo ponto de antes e reaver, reconquistar a nossa vida. Então esse médico das almas, ele vem ter conosco para nos dar uma cura diferente, que não é uma cura plenamente só do corpo, de uma chaga, não. É uma cura no espírito, é fechar as feridas que nós abrimos por invigilância, por egoísmo, por orgulho, por vaidade, quando ferimos, quando desacatamos, quando agredimos, quando deixamos de ser criaturas de bem para nós mesmos e vamos violando os direitos da vida, os direitos dos nossos irmãos, os direitos de nós mesmos para sermos felizes, porque à medida em que nós nos equivocamos, nós sofremos. Então Madalena soube cansar-se daquele caminho e buscar o médico das almas. Da mesma maneira que Zaqueu soube buscar este médico das almas para ter uma alegria plena. Do mesmo jeito que os cegos, os coxos, todos eles, os leprosos, todos eles, doentes, souberam buscar Jesus para receberem a cura. Observemos que ele sempre diz: vinde, vinde a mim. Mas muitos também buscaram o Mestre para receber a cura do corpo e receberam a cura do corpo e não souberam aproveitar a oportunidade para deixar que o medicamento também curasse a alma. Alguns receberam a cura do corpo e voltaram a incorrer nos mesmos erros de antes. E aí a gente lembra do alerta que esse médico sempre dá:
e que vale a pena relembrar. Vai e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Porque a partir do momento em que nós recebemos a cura, nós recebemos também o receituário de como proceder. Vai e não peques mais. Não proceda da mesma maneira. Não faça aos outros aquilo que você não quer que seja feito a você mesmo. Então se recebe um receituário para ser seguido. E quando nós não seguimos, nós nos complicamos mais, porque é dentro daquele dito de que antes nós éramos cegos, nós não sabíamos, nós não tínhamos noção. A partir do momento, éramos doentes, mas sem saber do mal que nos ia a alma. A partir do momento em que nós buscamos o Mestre, nós passamos a conhecer os nossos males. E em conhecendo, já sabemos como proceder para não voltar a cair no mesmo ponto. Então, quando nós somos desatentos, nós padecemos e pagamos o preço da nossa incúria, da nossa desatenção. Não que Jesus deseje que assim seja, mas o próprio Emmanuel diz para nós, né, na lição Estais Doentes, que é preciso que nós façamos a nossa parte. E ele diz assim: sem o vosso concurso, nada, pouco ou nada poderemos fazer. E ele diz que quando não há o nosso concurso, de balde virão ao nosso auxílio os espíritos encarnados e desencarnados. Se nós não nos motivarmos, se nós não acionarmos as nossas alavancas de fé, de esperança, de modificação, para irmos ao encontro de uma estrada nova. Então esse médico, ele está o tempo todo curando a todos, deixou a sua marca na história para que nós observássemos, para que nós, através da cura que foi feita a tantas almas, e aquelas em que se modificaram, em que buscaram um caminho certo, ficou o espelho para nós, para que nós também seguíssemos nos espelhando nessa estrada, mostrando que é possível que nós sejamos pessoas boas, que nós modifiquemos as coisas. Os nossos irmãos menores, chamados animais, o livro dos médiuns diz para nós que eles têm o quê? O livro dos espíritos também, que eles têm inteligência rudimentar. Rudimentar. E, no entanto, com uma capacidade de amar incomensurável dentro desse rudimentar. E nós vamos vendo determinados animais com os seus filhotes, vamos vendo determinados animais com amor ao próprio homem, com uma dedicação, com uma entrega, com um empenho. E nós, que temos essa capacidade tão grandiosa de criar, de fazer tantas coisas boas, precisamos permitir que este Cristo viva em nós. Precisamos ir em busca deste Cristo Consolador para nos transformarmos, para sermos criaturas leais, para sermos criaturas amigas de verdade, para sermos seres com a capacidade de desenvolvermos coisas que produzam o bem, mas produzam o bem de uma maneira permanente, para que nós não oscilemos no nosso sentimento, para que não sejamos aquelas criaturas que amam aqui e desamam ali, para que não sejamos criaturas que cobram o tempo todo o bem que nós fazemos. Olha a importância de deixar este médico das almas nos abraçar. Porque quando nós dizemos Jesus, o médico das almas, muitas vezes nós só pensamos nos males que nos acomete, que ele pode trazer a cura. Como nós vemos na história, né? Paralíticos que entraram pelo telhado para receber a cura, tantas criaturas, cegos que voltaram à visão, coxos que passaram a andar, leprosos que tiveram seus corpos limpos. Mas a proposta maior desse médico é nos curar, moralmente falando. Esse é o nosso mal maior, a nossa chaga aberta.
é a chaga moral, que nós precisamos deixar este Cristo colocar o bálsamo, trazer a luz, que vai nos iluminar, que vai nos transformar, que irá fazer com que nós nos conscientizemos para o nosso real papel e no trato uns com os outros. Quando esse médico chega, tudo se transforma e o bem é feito à humanidade, independente do que essa pessoa seja, de que religião abrace, de que profissão tenha. E se nós olharmos para o mundo, a história do nosso planeta, nós vamos ver quantas criaturas, muitas vezes, sem terem pronunciado o nome de Jesus, que chegassem aos nossos ouvidos, mas nós vamos vendo o nome de Jesus, a imagem de Jesus nos seus feitos, naquilo que traz luz para a humanidade, naquilo que traz progresso desinteressado, naquilo que alegra a alma por ter descoberto algo que impulsionou o progresso, que trouxe o bem. E nós estamos precisando desse médico nos dias de hoje com uma urgência muito grande. Nós estamos precisando da humanização, como nos diz Joana de Ângeles. Nós estamos precisando desse sentimento de amor verdadeiro, pulsando no nosso coração, né? Sabe aquelas coisas dos contos de fada que diz assim, aquilo só vai acontecer se houver um gesto de amor verdadeiro. Um gesto, um pensamento, um desejo, uma palavra, um sorriso, um olhar de amor verdadeiro, envolvido por este médico das almas, Jesus Cristo, terá a capacidade de nos alimentar, de nos transformar, terá a capacidade de modificar os dias que estamos vivendo. E é preciso que nós entendamos isso, para que saiamos das aparências. Se me amais, honrarás os meus mandamentos. E qual é o mandamento desse médico das almas? Senão, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E nós estamos, meus irmãos queridos, neste início de mês, aonde se fala tanto do menino Jesus, este que nasceu numa manjedoura. Nós estamos precisando abrir o nosso coração para receber esta criança, transformarmos o nosso coração numa linda manjedoura, para que essa luz se faça em nós e nós possamos ter gestos de amor verdadeiro, envolvidos, abraçados, acolhidos por este médico das almas, que vem nos trazer o consolo, que vem nos trazer a esperança, que vem nos trazer a alegria, que vem reconfortar as nossas almas e nos encher de resignação ativa e de uma coragem da fé incomensurável para continuarmos trilhando a nossa estrada, levantando, soerguendo os nossos irmãos, amparando os tristes, levando alegria àqueles que estão desconsolados e, acima de tudo, nos ensinando a orar, para que através da oração nós também promovamos uma vibração diferente diante de um planeta que chora, diante de um planeta que sofre, diante de uma humanidade que clama a misericórdia, mas ao lado de uma parcela da humanidade que também é preciso ser olhada com piedade, é preciso ser olhada com muita compaixão,
relembrando a intercessão desse médico das almas, que olhando para essa humanidade que ainda não sabia caminhar, como até hoje uma parte dela ainda não sabe, ele rogou e intercedeu: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esses que ainda não sabem se dirigir ao médico das almas, que ainda não sabem tomar o medicamento necessário, que ainda não acordaram para o mal que há em si mesmos. Nós precisamos olhar para esses com piedade e com compaixão. Por isso, nós necessitamos tanto conversar com esse médico das almas, que é um irmão que está sempre conosco, ouvindo as nossas rogativas. Por isso precisamos ser fiel a ele, no sentido de orarmos juntos, na hora de intercedermos ao Pai Maior. Não podemos dormir no Monte das Oliveiras, mas precisamos estar vigilantes, precisamos estar atuantes para que nós possamos fazer a diferença, para que, como necessitados que somos, nós tomemos o nosso medicamento e, a partir desse medicamento tomado, nós sintamos o impulso grandioso de fazer a nossa parte, de caminharmos ao encontro das nossas necessidades, mas já fortalecidos, já firmes nos passos que nós daremos e com a certeza de que poderemos chamar outros tantos irmãos para caminharem conosco. Então, meus irmãos queridos, amados do meu coração, que nós possamos seguir adiante, que nós possamos seguir em frente, sempre de mãos dadas, de pensamento ligado a esse médico das almas que diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Então vamos recorrer a ele nas nossas necessidades, mas não como pedintes, não como aqueles que desejam um Cristo de milagre, um Cristo que tire o peso dos nossos ombros, não. Ele diz que vai nos aliviar, não diz que vai tirar o peso. Trazer o alívio significa nos acordar, fazer com que a gente desperte, fazer com que a gente perceba o que de melhor nós podemos fazer e nos fortalecer, ser aquele impulso que nós precisamos para chegar aonde nós queremos. Então, que nesta caminhada sejamos capazes de muitos atos de amor verdadeiro, para que, com essa consciência, nós possamos ter dias de solidariedade verdadeira, de confraternização verdadeira. E confraternização, quando nós dizemos, não é a aglomeração, não é um encontrar de pessoas, mas é uma confraternização que gera fluido, que envolve o outro, que envolve o desconhecido, que envolve o que sofre, que envolve o planeta. Essa confraternização é a que nós necessitamos. É essa confraternização que nós deveremos buscar sempre. A confraternização com os espíritos mais elevados, essa comunhão de ideias positivas para abrandar as dores do mundo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie, que tenhamos dias, de fato, de despertamento, de conscientização e de felicidade por estarmos nos descobrindo e buscando Jesus como Maria fez, escolhendo a melhor parte, ouvir os ensinamentos e colocá-lo em prática. Sigamos em frente, meus irmãos, podendo dizer: Senhor, que queres que eu faça? Eis-me aqui. Sigamos com essa consciência e transformemos as nossas existências. Que Deus nos abençoe. Que Jesus seja conosco, agora e para todo sempre.
abençoando-nos os dias e despertando-nos para o bem e para os gestos de amor verdadeiro. Paz em nossos corações.